de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Vanessa Cruz, avançamos para o Jornal das 5. António José Seguro diz que a corrida presidencial está cada vez mais a dois, com André Ventura, e Coutinho Figueiredo pede a Luís Montenegro para desistir de apoiar Marques Mendes, mas o primeiro-ministro e líder do PSD vai aparecer pela segunda vez na campanha. Daqui a cerca de uma hora, em Famalicão, ao lado de Marques Mendes. Marques Mendes que acusa Coutinho Figueiredo de se exibir com mais uma carta endereçada ao presidente do PSD e primeiro-ministro. Não é muito para levar a sério, portanto não leva a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo. A novidade que eu vos posso dar é que o Luís Montenegro vai estar hoje na minha campanha. O Luís Montenegro às 6 da tarde vai estar comigo a apoiar-me, como é normal e habitual e como já estava previsto. Isso é que é importante. A resposta a Coutinho Figueiredo, que tinha declarado pouco antes que Marques Mendes está fora da corrida presidencial. À luz das sondagens, o candidato apoiado por PSD e CDS está em quinto lugar. O liberal defende que Luís Montenegro tem, por isso, uma escolha a fazer. O que estou a tentar fazer e conscienciar o Sr. Primeiro-Ministro, como eu próprio disse aqui há umas semanas, isto não é uma brincadeira. Portanto, se não quer esse risco, nomeadamente de ter António José Seguro na Presidência da República ou ter essa escolha entre António José Seguro e André Ventura, deve ele próprio recomendar o voto na minha candidatura, sem menosprezo pelo trabalho e pelo mérito que Marques Mendes teve durante a sua candidatura, mas é óbvio que não vai conseguir lá chegar. E foi isso que Coutinho Figueiredo escreveu na carta que enviou hoje a Luís Montenegro. Como dizíamos, o primeiro-ministro volta a entrar na campanha daqui a pouco em Famalicão. Para já, a paragem é Miguel Viterbo Dias, agora em direto, em Faf, Marques Mendes, terra natal do candidato, que faz uma dramatização no apelo ao voto. Sim, foi muito bem acolhido, uma recepção calorosa de Luís Marques Mendes na terra natal, onde foi autarca logo aos 28 anos e aqui recebeu o apoio também de muitos socialistas, não só do atual Presidente da Câmara, que já tinha estado na apresentação, mas também de antigos autarcas aqui de Faf, que fizeram questão de marcar presença. E por isso, dramatizar esta questão de ser essencial votar em Luís Marques Mendes já na primeira volta, agora de forma cada vez mais direta. Há pessoas às vezes que dizem à segunda volta eu voto em si. Não, tem que ser à primeira volta, porque se não for à primeira volta, não há segunda volta. E em Faf praticamente ninguém acredita nas sondagens, muitas abordagens a Marques Mendes a dizer para não acreditar, para ir até ao fim, para acreditar para lá dos números que têm sido divulgados e Marques Mendes, dando eco até a esse acreditar, deixou já combinado com o antigo Presidente da Câmara Municipal de Faf um almoço num sítio especial. Detesto. Eu saí da cama com gripe, para vir aqui cumprimentá-lo de maneira que tenho que ter direito a um almoço no Palácio de Belém. Está combinado. Almoço combinado no Palácio de Belém com Luís Marques Mendes, que está agora aqui a tomar um café com a família num dos sítios onde costuma vir frequentar quando está em Faf. Segue depois para Famalicão para esse comício de encerramento do dia de hoje com Luís Montenegro. Que vai ser acompanhado por ti, Miguel Viterbo Dias. E a carta de Coutinho e o trunfo de Montenegro na campanha de Marques Mendes, outra vez, já vieram merecer hoje novas críticas de outros candidatos a Belém. Sim, André Ventura, por exemplo, fala em desespero. É uma entrada desesperada. O Primeiro-Ministro deve evitar, como Primeiro-Ministro, fazer esta entrada. Mas também lhe vou dizer uma coisa, tem direito a fazê-lo. Eu pergunto-me se isto é sequer bom para Luís Marques Mendes nesta altura. Mas é a prova daquilo que eu sempre disse. Luís Marques Mendes não é o candidato do povo. Eu quero ser o candidato do povo. Luís Marques Mendes é o candidato do montenegrismo. E depois de Marques Mendes, André Ventura lança farpas a Coutinho Figueiredo. Eu achava que as cartas que ia haver de amor e de todos contra mim ia acontecer só na segunda volta. Mas aparentemente o desespero está tão grande que já está nesta primeira volta. Já é Luís Montenegro, por favor, votem em mim. Ainda vai acabar a apelar ao Partido Socialista e a outros para votarem nele também.
Eu compreendo que todos estejam com medo que eu vença estas eleições. Da segunda volta nós teremos tempo de clarificação política. O líder do Chega surge em primeiro lugar na sondagem da Universidade Católica para a RTP, com vantagem de 1 ponto percentual para António José Seguro. André Ventura teve hoje o maior banho de multidão até ao momento na campanha. Foi no mercado das Caxinas. Henrique Gouveia Melo aponta baterias a Marcos Mendes por contar de novo com Luís Montenegro, o primeiro-ministro, na campanha. Para o Almirante, o candidato apoiado pelo PSD está desesperado. E não parece que seja uma boa ideia. Claro que não é ilegal, não é isso que está aqui em discussão, mas em termos éticos, da ética pública, da ética republicana, não parece ser uma grande ideia. Gouveia Melo, que dá quase como garantida a presença de António José Seguro na segunda volta, o Almirante luta pelo outro lugar disponível. Não tem o perfil certo para o momento que se adivinha do nosso futuro coletivo, mas está a ser, por voto útil e uma conjugação forte de um partido que o criticava, mas que agora o anda a apoiar, que isso também me parece um bocado cínico, parece estar na segunda volta. O que os portugueses têm que decidir é quem é o outro candidato que quer ir na segunda volta. Se é o Dr. André Ventura, não há competição nenhuma, quer dizer, já resolvemos o problema à primeira volta. Gouveia Melo, numa visita a uma escola secundária em Miraflores, diz que a sondagem que conta é de domingo, dia das eleições. E como dizíamos no arranque deste Jornal das 5, António José Seguro declara que a corrida a Belém está resumida nesta altura a 2 candidatos. Ao próprio e a André Ventura. As sondagens mostram que, de facto, há uma corrida a 2, fundamentalmente. Essas sondagens demonstram do espaço da moderação, do espaço da democracia, do espaço de quem defende um Estado social que responde aos problemas dos portugueses, verdadeiramente esse candidato sou eu. A minha responsabilidade é de apelar a cada português e a cada português para concentrar os votos na minha candidatura para que a democracia passe à segunda volta. O apelo de António José Seguro, que daqui a pouco vai estar em Mafra e janta depois na Lourinhã. Entretanto, também não perdemos de vista o que se passa lá fora. No Irão, a situação no Irão continua a ser particularmente preocupante. Os Estados Unidos dizem agora poder avançar com uma intervenção militar em território iraniano dentro de 24 horas. É o que avança a agência de notícias britânica Reuters, que conversou com 2 fontes militares europeias. Pode ser esta ajuda a caminho de que Donald Trump falava ontem. As mesmas fontes e ainda o Gabinete de Comunicação do Governo do Qatar confirmam também que a maior base militar norte-americana no Médio Oriente está a ser evacuada. A base de Al-Udeid tem cerca de 10 mil soldados. Em junho do ano passado, o Irão lançou mísseis contra esta infraestrutura depois do ataque norte-americano aos centros nucleares iranianos. E a especialista em relações internacionais Daniela Nunes acredita que uma intervenção militar por parte dos Estados Unidos é um trunfo que Trump não vai utilizar. Foi no gabinete de guerra desta tarde. Daniela Nunes diz que, apesar das notícias que apontam para essa intervenção militar norte-americana iminente, talvez não seja preciso uma guerra convencional para acabar com o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Eu tendo a acreditar que uma intervenção, no seu sentido mais convencional e clássico, será um trunfo que os Estados Unidos não precisam de utilizar já. Talvez não seja preciso para já travar uma guerra convencional para esvaziar esta República Islâmica, porque ela consegue fazer isso muito bem sozinha. Portanto, aliás, as ditaduras conseguem dar cabo de si próprias muito bem sozinhas. A especialista em relações internacionais Daniela Nunes, no Gabinete de Guerra, já disponível em podcast. Entretanto, a Presidente do Parlamento Europeu diz que o regime iraniano está a aproximar-se do fim. E numa altura em que as vítimas mortais estão a aumentar, Roberta Metsola diz que a Europa não pode ficar de braços cruzados. Nós vimos violência, vimos assassinatos e isso não é algo que vamos tolerar. A comunidade iraniana e os manifestantes pediram-nos solidariedade, ajuda, mas não apenas para irmos um passo mais longe, para aumentar as sanções, para colocar o IRGC na lista de organizações terroristas. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, aqui num registro da Euronews. Entretanto, há outras notícias a marcar esta tarde.
Em Lisboa há um incêndio num prédio de 4 andares com águas furtadas no Largo das Olarias, em Santa Maria Maior. É o que confirma o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. De acordo com o site da Proteção Civil, há 20 operacionais no terreno apoiados por 5 viaturas. Progressos nas reuniões entre Governo e sindicatos da administração pública. O Executivo admite aumentar o valor do subsídio de refeição caso a inflação suba mais do que o previsto. Quanto à subida de salários este ano, mantém-se a proposta de atualização de 2,15% ou 56,58 €. Há também uma promessa de rever o acelerador de carreiras. A FESAP admite subscrever o acordo. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado também, mas não para já. Os profissionais de saúde que vão integrar as futuras urgências regionais não vão poder ser deslocados para hospitais a mais de 60 km da unidade local de saúde a que pertencem. A regra está prevista num decreto-lei que foi publicado hoje. As deslocações vão ter caráter temporário, servem para combatar a falta de especialistas, sobretudo em ginecologia e obstetrícia. As despesas de deslocação vão ser pagas, exceto se houver transporte assegurado pela unidade de saúde. O Ministro da Economia diz que o Governo está atento às negociações entre a Galp e a Moebe. A petrolífera portuguesa e a petrolífera espanhola estão a negociar uma possível junção dos negócios de refinação e postos de combustíveis. Caso avance, conseguem ter a maior rede da Península Ibérica, fazendo frente à Repsol. A Galp cede a maioria na unidade industrial que inclui a refinaria de Sines, a única do país. O Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, garante que o Estado está atento porque estão em causa ativos estratégicos. É um comunicado cauteloso, como cautelosa tem que ser a atuação do Governo. Há uma relação com interesses estratégicos do Estado, em que o Estado tem que estar atento e estará. É o que diz o Ministro da Economia num registro da agência Lusa. Esteve hoje num encontro promovido pela Fundação Repsol para debater a importância de Sines na descarbonização da indústria. Entretanto, terminou mesmo há minutos a reunião entre os representantes da Groenlândia, da Dinamarca e dos Estados Unidos na Casa Branca. Durou cerca de 50 minutos. Ainda estamos à espera das conclusões. A Dinamarca confirmou hoje que vai reforçar a presença militar no território autónomo. A Suécia, entretanto, junta-se nos exercícios militares. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garante que os habitantes da Groenlândia podem contar com o apoio do bloco comunitário. O Egito anunciou um acordo para o comitê que vai administrar a faixa de Gaza. São 15 os nomes dos membros que vão gerir a vida cotidiana e os serviços essenciais do enclave, medida que faz parte do plano de paz do presidente norte-americano Donald Trump e foi anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. Ainda o desporto nesta edição, futebol, Taça de Portugal, Faf e Braga jogam daqui a pouco às 6h45, logo depois, também a contar para os quartos de final da Prova Rainha, é a vez do clássico entre o Porto e o Benfica no Dragão. Augusto Inácio diz que o jogo pode ser determinante para o resto da época das Águias. No E o campeão é de hoje, o antigo treinador diz que a pressão é maior para o Benfica. Eu creio que o Benfica tem aqui assim um bico de obra. Tem aqui um bico de obra porque muita coisa pode ser determinada neste jogo, em que em janeiro praticamente o Benfica fica só a lutar pelo segundo lugar, porque parece-me a mim também que na Champions que o Benfica não tem possibilidades. Oxalá que sim passe. Augusto Inácio, comentador da Rádio Observador. Já o também comentador Pedro Henriques, antigo árbitro, considera que a decisão do Conselho de Arbitragem de nomear Fábio Veríssimo para apitar este clássico é correta, depois da polémica no jogo entre os Dragões e o Sporting de Braga para o campeonato. Durante o intervalo nesse jogo foi colocada uma televisão no balneário da equipa de arbitragem com lances ajuizados por Fábio Veríssimo. Pedro Henriques diz que o erro está do lado do Futebol Clube do Porto. Eu acho que o Conselho de Arbitragem fez muito bem em fazer esta nomeação, porque já lá vai o tempo. Repara uma coisa, o Porto é que cometeu um erro. Meteu um vídeo a rolar com um lance. Isso é que é errado. Não venham cá dizer que foi sem querer. Esqueçam lá isso. Isso é que é errado. Portanto, não tem qualquer autoridade moral para fazer uma crítica e para pedir a demissão do Conselho de Arbitragem. Pedro Henriques e Augusto Inácio na antecâmara dos quartos de final da Prova Rainha entre Porto e Benfica. Emissão especial na Rádio Observador, arranca depois do Jornal das 8. E ainda uma notícia para os pais, crianças e jovens que nos ouvem no Regresso a Casa. A Google atualizou a política de controle parental. E o que é que vai mudar? Os adultos passam a ter de dar consentimento antes que o menor possa desativar a supervisão parental, gerida pela aplicação Family Link na conta Google. A aplicação dá para gerir o que os miúdos fazem no telemóvel ou nos tablets. Ou seja, até aqui era fácil
às crianças e aos jovens desativarem o controlo parental, é isso? A partir dos 13 anos, pelo menos sim. Os próprios adolescentes podiam optar por manter a supervisão dos pais ou passarem eles próprios a gerir a conta Google, mas agora os adultos passam a ter sempre o poder de decisão. O poder está nos pais. É assim, meninos, é assim. E a Vanessa Cruz vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.